Não, 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 gritei, olhando para meu reflexo na vitrine de uma boutique cara. Meu uniforme estava encharcado, manchado e, pior, havia rasgado na manga, deixando uma abertura constrangedora. Meu cabelo, que eu havia passado 2 horas arrumando, estava completamente desfeito. Minha maquiagem havia borrado, me dando a aparência de um guaxinim molhado. Olhei para o relógio. 19h52. 8 minutos para chegar ao hotel. Tudo começou há 3 horas, quando eu estava correndo desesperadamente pelas ruas dos jardins, tentando chegar ao Palácio Tangará antes das 8 da noite. Eu tinha exatamente 10 minutos para chegar ao jantar de noivado Almeida Santoro, o evento social mais importante do ano, onde 2 das famílias mais ricas de São Paulo celebrariam a união de seus filhos. Eu não estava indo como convidada, obviamente. Estava indo como garçonete freelancer, contratada pela empresa de buffet para servir vinhos importados e pratos sofisticados para pessoas que gastavam em uma noite o que eu ganhava em 6 meses. Mas o destino tinha outros planos para mim. Meu nome é Sofia Mendes, tenho 24 anos, e hoje descobri que existe uma diferença entre ser invisível e ser pisoteada. Descobri isso da pior forma possível, sendo humilhada publicamente no jantar de noivado mais exclusivo de São Paulo, na frente de 200 pessoas da alta sociedade. Mas também descobri que às vezes, quando você está no seu momento mais baixo, alguém aparece para te mostrar que você vale muito mais do que imagina. Alguém disposto a desafiar sua própria família para te defender. Se você já foi tratado como se fosse invisível ou inferior por causa da sua condição social, deixe nos comentários. Hoje vocês vão ver que às vezes nossa maior humilhação pode se tornar nossa maior vitória. Estava atravessando a rua Oscar Freire quando um carro de luxo passou por uma poça enorme, encharcando completamente meu uniforme preto. Não foi só molhar, foi uma onda de água suja que me deixou parecendo que havia caído num bueiro. Vocês já tiveram um daqueles dias em que Murphy parece ter feito as leis especialmente para vocês? Pois é, esse era o meu dia. Mas às vezes, o pior dia da nossa vida pode se tornar o melhor. Não tinha escolha. Precisava daquele trabalho. Ganharia R$ 300 pela noite. Dinheiro que eu precisava desesperadamente para ajudar minha mãe com as contas médicas. Ela estava internada há 2 semanas com pneumonia e os custos estavam me matando financeiramente. Corri os últimos quarteirões, chegando ao Palácio Tangará completamente sem fôlego. A entrada de serviço estava nos fundos, mas quando cheguei lá, encontrei apenas um bilhete grudado na porta. Mudança de última hora. Entrada pelo lobby principal. Perguntem por Dona Carmen. Meu coração afundou. O lobby principal? Eu, naquele estado deplorável, teria que atravessar o lobby mais luxuoso de São Paulo? Não tinha escolha. Contornei o hotel e entrei pela entrada principal. O lobby do Palácio Tangará era ainda mais impressionante do que eu imaginava. Mármore italiano por toda parte, lustres de cristal Baccarat, arranjos florais que custavam mais que meu salário mensal, e dezenas de pessoas elegantemente vestidas, conversando em pequenos grupos, antes de subirem para o salão do jantar. Tentei passar despercebida, caminhando rapidamente em direção à recepção, mas era impossível. Eu era como uma mancha de lama numa tela branca. Meu Deus, o que é aquilo? Ouvi uma voz feminina sussurrar. Parece que alguém se perdeu, respondeu outra. Que horror! Como deixaram essa criatura entrar aqui? Senti meu rosto queimar de vergonha, mas continuei caminhando. Quase havia chegado à recepção quando ouvi uma voz alta e imperativa. Você aí? Pare onde está. Me virei e vi uma mulher me encarando. Ela era deslumbrante, loira platinada, vestido branco de grife que gritava alta costura, joias que brilhavam sob os lustres como estrelas. Ao lado dela, um homem de terno impecável que claramente era seu noivo. Era Isabela Almeida, a noiva, e eu estava prestes a conhecer o lado mais cruel da elite paulistana. Vocês conhecem esse tipo de pessoa? Aquelas que acham que beleza e dinheiro lhes dão o direito de humilhar os outros? Pois é, eu estava prestes a conhecer uma delas. Você está falando comigo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Claro que estou falando com você, disse Isabela, se aproximando com uma expressão de nojo absoluto. O que você está fazendo no meu hotel? Eu trabalho aqui. Sou o garçonete do evento. Garçonete? Isabela riu, um som agudo e desagradável. Vestida assim,
Você parece que saiu de um esgoto. Eu tive um acidente. Tentei explicar. Um acidente? O noivo dela se juntou à conversa, sua voz carregada de desdém. Querida, sua vida inteira parece um acidente. Outros convidados começaram a parar para assistir ao espetáculo. Senti meu rosto queimar de humilhação. Olhem para ela, disse Isabela, apontando para mim como se eu fosse um animal no zoológico. Cabelo desgrenhado, roupa rasgada, cheirando a esgoto. E ainda tem a audácia de entrar no Palácio Tangará. Alguém deveria chamar a segurança, disse o noivo. Isso é constrangedor para nossos convidados. Por favor, disse, minha voz começando a tremer. Eu só preciso encontrar a dona Carmen. Carmen? Isabela gargalhou. Querida, a única Carmen que você deveria procurar é a que limpa banheiros públicos. A humilhação era insuportável. Mais pessoas haviam parado para assistir, sussurrando entre si e apontando para mim. Senti lágrimas brotando nos meus olhos, mas me recusei a chorar na frente deles. Escutem, disse, tentando manter alguma dignidade. Eu entendo que minha aparência não está adequada, mas... Adequada? Isabela interrompeu, sua voz subindo uma oitava. Querida, você não está adequada nem para limpar nossos sapatos. Verdade, concordou o noivo. Olhem para essa roupa rasgada. Aposto que ela catou no lixo. E esse cheiro? Isabela fez uma careta exagerada. Alguém abra uma janela. As risadas ficaram mais altas, mais cruéis. Eu estava no centro de um círculo de pessoas ricas, se divertindo à minha custa, como se eu fosse um palhaço contratado para o entretenimento delas. Por favor, parem, sussurrei, mas minha voz foi abafada pelas gargalhadas. Parem? Isabela se aproximou mais, seu perfume caro contrastando com meu cheiro de água suja. Por que pararíamos? Isso é hilário. É mesmo, disse o noivo. Faz tempo que não vejo algo tão patético. Devíamos tirar fotos, sugeriu alguém da multidão. Isso vai viralizar no Instagram. Não! Gritei tentando cobrir o rosto. Ah, agora ela tem vergonha? Isabela riu. Deveria ter pensado nisso antes de sair de casa parecendo um mendigo. Foi nesse momento que ouvi uma voz masculina, baixa, mas carregada de autoridade. Chega! Todos se viraram para ver quem havia falado. Eu também me virei e senti meu coração parar. Era o homem mais bonito que eu já havia visto na vida. Alto, provavelmente com uns 1,90 m, ombros largos que preenchiam perfeitamente um smoking preto impecável, cabelos castanhos escuros, mandíbula forte e olhos azuis que pareciam capazes de ver através da alma de uma pessoa. Mas não era apenas sua aparência que impressionava, era sua presença. Ele irradiava poder, confiança, autoridade. Quando ele falou, o lobby inteiro ficou em silêncio. Vocês já conheceram alguém que tem essa presença magnética? Que quando entra num ambiente, todos param para olhar? Pois é, eu acabara de conhecer esse alguém. Desculpe, disse Isabela, claramente irritada pela interrupção. Você disse alguma coisa, Rafael? Rafael? Meu Deus, era Rafael Santoro, o filho do dono do maior conglomerado empresarial do país. E pelo jeito como Isabela falou com ele, eles se conheciam bem. Disse sim, respondeu Rafael caminhando em nossa direção com passos firmes. Disse, chega. E quem é você para nos dizer o que fazer? Perguntou o noivo de Isabela, colocando as mãos na cintura. Rafael parou bem na minha frente, me protegendo dos outros com seu corpo imponente. Sou Rafael Santoro, disse ele, sua voz ecoando pelo lobby silencioso. E vocês acabaram de humilhar publicamente uma mulher no hotel da minha família. Seu hotel? Meu Deus, a família Santoro era dona do Palácio Tangará? Rafael, querido, disse Isabela, sua voz mudando completamente de tom. Nós não sabíamos que você... Não sabiam o quê? Rafael se virou para encará-los e a fúria em seus olhos azuis era palpável. Não sabiam que humilhar pessoas é errado? Não sabiam que crueldade gratuita é desprezível? Mas olhe para ela, protestou o noivo. Ela está completamente inadequada. Inadequado? Rafael riu, mas não havia humor em sua voz. Sabem o que é inadequado? É o comportamento de vocês. Ele se virou para mim novamente e sua expressão se suavizou completamente. Você está bem? Perguntou, sua voz gentil. Eu... gaguejei, ainda em choque. Respire, disse ele suavemente. Está tudo bem agora. Então, para minha surpresa absoluta e de todos os presentes, Rafael Santoro tirou o paletó do smoking e o colocou sobre meus ombros. Melhor? Perguntou. O paletó era quente,
Cheirava a um perfume masculino incrível e me cobria completamente, escondendo minha roupa rasgada. Obrigada, sussurrei. Rafael, disse Isabela, sua voz agora suplicante. Você não pode estar falando sério. Ela é uma pessoa, interrompeu Rafael, sua voz cortante como uma lâmina. Uma pessoa que merece respeito, independente da roupa que está usando ou da situação financeira que tem. Mas, não há mas, disse Rafael. Vocês mostraram hoje quem realmente são, e não gostei nada do que vi. Ele se virou para mim mais uma vez. Como você se chama? Sofia. Sofia Mendes. Sofia, repetiu, como se estivesse testando o nome. Um nome bonito para uma mulher bonita. Senti meu rosto esquentar. Ele estava me chamando de bonita? Eu encharcada com a roupa rasgada e o cabelo desgrenhado? Rafael, por favor, implorou Isabela. Não faça uma cena por causa de uma garçonete. Foi a gota d'água. Rafael se virou para Isabela e seu noivo com uma expressão que fez ambos recuarem um passo. Uma garçonete, disse ele, sua voz baixa, mas perigosa. Vocês acham que o trabalho de alguém define seu valor como pessoa? Não é isso, tentou o noivo. É exatamente isso, disse Rafael. Vocês acham que, porque têm dinheiro, podem tratar outras pessoas como lixo. Ele deu um passo em direção a eles. Bem, deixem-me esclarecer uma coisa. Eu tenho mais dinheiro que vocês dois juntos. E mesmo assim, jamais trataria alguém da forma que vocês trataram Sofia. O lobby estava em silêncio absoluto. Todos os convidados assistiam à cena, boquiabertos. E sabem por quê? Continuou Rafael. Porque dinheiro não compra caráter, não compra decência, não compra a capacidade de tratar outros seres humanos com respeito. Ele se aproximou mais de Isabela. Você é patética, Isabela. Rica, mas patética. Elegante por fora, podre por dentro. Rafael, tentou ela. Não terminei, disse ele. Quero que vocês dois saiam do meu hotel agora. O quê? O noivo pareceu chocado. Você não pode nos expulsar. Este é nosso jantar de noivado. Posso e estou fazendo. Seguranças. 2 homens de terno apareceram imediatamente. Escortem esses 2 para fora e cancelem o evento. Rafael, isso é ridículo, gritou Isabela. Você está arruinando nosso noivado por causa de uma mulher que vale mais que vocês dois juntos, terminou Rafael. Enquanto Isabela e seu noivo eram escoltados para fora, protestando e gritando, Rafael se virou para mim. Sofia, disse ele, me desculpe pelo que você passou. Você não precisa se desculpar. Não foi culpa sua. Foi sim. Este é meu hotel, meu evento. Eu deveria ter intervindo antes. Ele estendeu a mão para mim. Posso te acompanhar até onde você precisa ir? Olhei para sua mão estendida, depois para seu rosto. Seus olhos azuis eram gentis, preocupados, completamente diferentes da crueldade que eu havia acabado de enfrentar. Eu preciso encontrar a Dona Carmen. Sou o garçonete do evento. Ah, disse ele, um sorriso aparecendo em seu rosto. Mudança de planos. Como assim? Você não vai trabalhar como garçonete hoje? Meu coração afundou. Eu fui demitida? Não, disse Rafael, seu sorriso se alargando. Você vai jantar comigo. Jantar? O quê? Comigo. No restaurante do hotel. Olhei para ele como se ele tivesse enlouquecido. Rafael, olhe para mim, eu não posso... Pode sim, disse ele. E vai. Antes que eu pudesse protestar, ele se virou para o lobby cheio de convidados que ainda estavam assistindo nossa conversa. Pessoal, disse ele, sua voz ecoando pelo espaço, o jantar de noivado foi cancelado, mas quem quiser pode jantar no restaurante do hotel, por minha conta. E então, na frente de 200 pessoas da alta sociedade paulistana, Rafael Santoro se inclinou e me beijou. Não foi um beijinho social no rosto, foi um beijo real, nos lábios, suave mas firme, que durou tempo suficiente para deixar claro para todos os presentes que ele estava falando sério. Quando nos separamos, o lobby explodiu em murmúrios e sussurros. Pronta para mostrar a essa gente como se comporta uma verdadeira dama? Sussurrou ele no meu ouvido. Olhei para seu rosto, para seus olhos azuis cheios de determinação e algo mais, algo que fez meu coração acelerar. Pronta, sussurrei de volta. E assim, vestindo o paletó de um bilionário e com o gosto do beijo mais incrível da minha vida ainda nos lábios, me preparei para jantar no restaurante mais exclusivo de São Paulo. Não como garçonete, como a acompanhante do homem mais poderoso da cidade.
Que reviravolta incrível! Às vezes, quando estamos no nosso pior momento, o universo nos manda exatamente o que precisamos. Vocês já tiveram alguém que os defendeu quando mais precisavam? O restaurante Tangará era ainda mais impressionante que o lobby. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, mesas com toalhas de linho branco, cristais que refletiam a luz suave das velas e um ambiente que sussurrava exclusividade em cada detalhe. Quando entramos, todos os olhares se voltaram para nós. Rafael caminhava com a confiança de quem possuía o lugar, o que tecnicamente era verdade. Eu tentava não tropeçar, ainda usando seu paletó que me cobria como um vestido elegante. Mesa para 2, disse Rafael ao maître, que imediatamente nos conduziu à melhor mesa do restaurante próxima às janelas. Rafael, sussurrei enquanto ele afastava minha cadeira. Eu não deveria estar aqui. Olhe para mim. Estou olhando, disse ele, se sentando à minha frente. E gosto do que vejo. Você está sendo gentil. Sofia, eu nunca sou apenas gentil. Se eu disser algo, é porque penso de verdade. O garçom se aproximou. Ironicamente, eu deveria estar no lugar dele naquele momento. Boa noite, Sr. Santoro. O que desejam para beber? Champanhe Dom Perignon 2010, disse Rafael sem hesitar. E água com gás. Quando o garçom se afastou, Rafael se inclinou para a frente. Agora me conta. O que realmente aconteceu hoje? Suspirei, brincando nervosamente com a manga do paletó dele. Eu estava vindo trabalhar no jantar de noivado. Preciso do dinheiro para... Parei, percebendo que estava prestes a contar meus problemas pessoais para um bilionário. Para quê? Perguntou ele gentilmente. Minha mãe está internada, pneumonia. Os custos médicos estão me matando financeiramente. Rafael assentiu, sem julgamento ou pena nos olhos. Apenas compreensão. Raiou acidente com a roupa. Um carro passou numa poça e me encharcou completamente. Quando cheguei ao hotel estava um desastre. E mesmo assim você veio trabalhar? Eu precisava do dinheiro, repeti, sentindo meu rosto esquentar de vergonha. Sofia, olhe para mim. Levantei os olhos e encontrei os dele azuis e intensos. Não há nada de vergonhoso em trabalhar duro para cuidar de quem você ama. Na verdade, é uma das coisas mais admiráveis que alguém pode fazer. O champanhe chegou, e Rafael fez questão de servir minha taça pessoalmente. Um brinde, disse ele, levantando sua taça. Ao quê? A mulher mais corajosa que conheci hoje. Rafael, eu não fui corajosa. Eu só fiquei parada enquanto eles me humilhavam. Você ficou de pé. Manteve sua dignidade mesmo quando tentaram tirá-la de você. Isso é coragem. Brindamos, e o champanhe era diferente de tudo que eu já havia provado. Suave, elegante, com bolhas que dançavam na língua. Posso te fazer uma pergunta? Disse ele. Claro. Como você conhece Isabela e o noivo dela? Eu não os conhecia. Nunca os havia visto antes. Rafael franziu a testa. Então, por que eles te atacaram daquela forma? Porque eu estava fora do lugar. Uma garçonete molhada e mal vestida no lobby do hotel mais caro da cidade. Isso não justifica crueldade. Para pessoas como eles, justifica. Pessoas como eles, ricas, poderosas, acostumadas a ter tudo do jeito que querem. Rafael ficou em silêncio por um momento, girando a taça de champanhe entre os dedos. Sofia, posso te contar algo sobre pessoas ricas? Claro. A maioria de nós é exatamente como Isabela e o noivo dela. Mimados, arrogantes, achando que dinheiro nos dá o direito de tratar outros como inferiores. Mas você não é assim. Não sempre fui diferente, admitiu ele. Cresci numa bolha dourada, achando que o mundo me devia tudo. Foi preciso uma lição muito dura para eu aprender humildade. Que lição? Rafael hesitou como se estivesse decidindo o quanto contar. Quando eu tinha 22 anos, meu pai me cortou completamente. Disse que eu era um playboy inútil que não sabia o valor de nada. E o que você fez? Tive que sobreviver sozinho por 2 anos. Trabalhei como garçom, faxineiro e entregador. Aprendi como é ser tratado como invisível, como é ter que sorrir quando alguém te trata mal porque você precisa do emprego. Olhei para ele com novos olhos. Sério? Completamente sério. E foi a melhor coisa que meu pai poderia ter feito por mim. Por quê? Porque me ensinou que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com o tamanho da conta bancária dela. O garçom voltou para anotar nossos pedidos. Rafael pediu o menu degustação do chefe para nós dois, sem nem me consultar, mas de uma forma que não pareceu arrogante. Pareceu cuidadoso. Você tem alguma restrição alimentar?
Perguntou depois que o garçom saiu. Não. Mas, Rafael, esse menu deve custar uma fortuna. Sofia, pare de se preocupar com dinheiro por uma noite. Só por uma noite. É difícil. Estou acostumada a contar cada centavo. Eu sei. Já estive lá. Ficamos conversando enquanto esperávamos a comida. Rafael me contou sobre sua experiência trabalhando em empregos normais, sobre como havia aprendido a valorizar cada funcionário da empresa da família. Eu contei sobre minha vida, crescer numa família de classe média baixa, perder meu pai aos 16 anos, ter que trabalhar para ajudar minha mãe. Você estuda? Perguntou ele. Estudava, administração na PUC. Tranquei quando minha mãe ficou doente. Pretende voltar? Quando conseguir estabilizar as finanças. E o que você quer fazer depois de formada? Ter minha própria empresa. Sei que parece ridículo, uma garçonete sonhando em ser empresária. Não é ridículo, interrompeu Rafael. É inspirador. A comida começou a chegar. Pratos pequenos, mais elaborados, cada um uma obra de arte culinária. Eu tentava comer com elegância, consciente de que provavelmente estava fazendo tudo errado. Relaxe, disse Rafael, notando minha atenção. Não é uma prova. É que eu nunca comi em um lugar assim. E eu nunca jantei com alguém tão genuína. Genuína? A maioria das mulheres que conheço está sempre representando um papel, tentando impressionar, seduzir, conseguir algo. Você é real. Talvez porque eu não tenha nada a oferecer além de mim mesma. Sofia, você tem muito mais a oferecer do que imagina. Durante a sobremesa, um soufflé de chocolate que derretia na boca, Rafael se inclinou para a frente. Posso te fazer uma proposta? Meu coração acelerou. Que tipo de proposta? Profissional, disse ele rapidamente, notando minha expressão. Embora... Bem, deixa eu focar no profissional primeiro. Estou ouvindo. Preciso de uma assistente pessoal. Alguém inteligente, trabalhadora, que entenda o valor das coisas. Rafael, antes de dizer não, escute as condições. Salário de 15 mil por mês. Plano de saúde completo para você e sua mãe. E eu pago sua faculdade. Quase engasguei com o champanhe. 15 mil? É pouco. Posso aumentar. Rafael, isso é 5 vezes mais do que eu ganho. Então aceita. Eu não sei nada sobre ser assistente pessoal de um bilionário. Você aprende. Sofia, eu vi como você se comportou hoje. Manteve a dignidade sob pressão. Não se rebaixou ao nível deles. Mostrou classe mesmo na adversidade. Essas são qualidades que não se ensinam. E se eu não der certo? Vai dar, tenho certeza. Olhei para ele, tentando processar tudo. Algumas horas atrás eu estava sendo humilhada publicamente. Agora, um bilionário estava me oferecendo um emprego dos sonhos. Por que está fazendo isso? Perguntei. Porque você merece uma chance. E por quê? Ele hesitou. Por que o quê? Porque há algo em você que me intriga. Algo que me faz querer conhecê-la melhor. Senti meu rosto esquentar. Rafael, desculpe, não queria te deixar desconfortável. A proposta de trabalho é real, independente de qualquer outra coisa. Não estou desconfortável, é que isso tudo parece um sonho. Não é sonho, é real. Olhei pela janela para as luzes da cidade, depois de volta para Rafael. Seus olhos azuis eram sinceros, esperançosos. Aceito, disse finalmente. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi deslumbrante. Sério? Sério, mas com uma condição. Qual? Quero provar que mereço essa oportunidade. Não quero que você se arrependa. Sofia, eu já sei que você merece. Terminamos o jantar conversando sobre detalhes práticos. Quando eu começaria, onde seria o escritório, que tipo de tarefas eu faria. Mas por baixo da conversa profissional havia uma corrente elétrica, uma tensão que nenhum de nós mencionava, mas ambos sentíamos. Quando saímos do restaurante, Rafael insistiu em me levar para casa. Não precisa, protestei. Posso pegar um Uber. Sofia, são quase meia-noite. Não vou deixar você ir sozinha. No elevador, descendo para a garagem, ficamos em silêncio. Eu ainda estava usando o paletó dele e podia sentir seu perfume me envolvendo. Rafael, disse quando chegamos ao carro dele, um BMW preto e elegante. Sim, obrigada. Por tudo. Por me defender, pelo jantar, pela oportunidade. Não me agradeça ainda, disse ele abrindo a porta do passageiro para mim. Espere para ver se você ainda gosta de mim depois de trabalhar comigo. Por que não gostaria? Porque sou exigente, perfeccionista e trabalho demais. Parece que vamos nos dar bem então, porque eu também sou assim.
Durante o trajeto até minha casa em Santana, conversamos sobre música, filmes, livros. Descobrimos que tínhamos gostos surpreendentemente similares, apesar de nossas origens completamente diferentes. Quando paramos na frente do meu prédio simples, senti uma pontada de vergonha. A diferença entre nossos mundos nunca havia sido tão óbvia. Sofia, disse Rafael, como se lesse meus pensamentos, não importa onde você mora, importa quem você é. Obrigada, sussurrei. Posso te buscar segunda-feira? Para seu primeiro dia? Pode. Saí do carro, mas antes de fechar a porta, me inclinei para dentro. Rafael? Sim? Hoje foi o pior e o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque me mostrou que às vezes, quando perdemos tudo, ganhamos algo muito melhor. Ele sorriu. Até segunda, Sofia. Até segunda. Subi para meu apartamento pequeno e simples, ainda vestindo o paletó de Rafael Santoro, ainda sentindo o gosto do champanhe nos lábios, ainda processando tudo o que havia acontecido. Algumas horas atrás, eu era uma garçonete desesperada. Agora, era a futura assistente pessoal do homem mais poderoso de São Paulo. E talvez, apenas talvez, algo mais. Às vezes, nossos piores momentos nos levam aos nossos melhores destinos. Às vezes, quando achamos que perdemos tudo, o universo está apenas preparando algo incrível para nós. Segunda-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Passei o domingo inteiro me preparando. Comprei uma roupa social simples, mas elegante, com o dinheiro que havia economizado, arrumei meu cabelo, pratiquei como me apresentar profissionalmente no espelho. Às 7h30 da manhã, Rafael estava na frente do meu prédio, pontual como havia prometido. Desta vez ele dirigia um carro mais discreto, um Audi cinza, e estava vestido com um terno azul marinho que realçava seus olhos. Bom dia, Sofia, disse quando entrei no carro. Dormiu bem? Mal consegui dormir, admiti. Nervosismo. Normal. Primeiro dia sempre é assim. Durante o trajeto até o escritório da Santoro Enterprises, Rafael me explicou a rotina. Meu dia começa às 8. Você vai gerenciar minha agenda, filtrar ligações, organizar reuniões, preparar relatórios. Nada muito complicado no início. E onde fica minha mesa? Na sala ao lado da minha. Tem uma porta conectando os dois ambientes. O edifício da Santoro Enterprises ocupava 3 andares inteiros de um prédio comercial na Faria Lima. Quando entramos no elevador executivo, senti meu estômago se contrair de nervosismo. Relaxe, disse Rafael, notando minha tensão. Todo mundo aqui é gente boa. E se eles não gostarem de mim? Vão gostar como não gostar. O escritório de Rafael ficava no último andar, com vista panorâmica da cidade. Era elegante, mas não ostensivo. Móveis de madeira escura, estantes cheias de livros, quadros discretos nas paredes. Esta é sua sala, disse ele, me mostrando o ambiente ao lado. Era menor que a dele, mas ainda assim impressionante, com uma mesa executiva, computador de última geração e uma vista linda da cidade. Rafael, isso é incrível. Você merece. Agora deixe-me apresentá-la à equipe. Os próximos 30 minutos foram um turbilhão de nomes e rostos. Diretores, gerentes, assistentes, todos educados, mas eu podia sentir a curiosidade nos olhares. Quem era a nova assistente pessoal do chefe? De onde havia saído? E esta é Mariana, disse Rafael, me apresentando a uma mulher elegante de uns 40 anos. Ela é minha assistente há 5 anos. Era, corrigiu Mariana com um sorriso. Agora sou diretora de operações. Sofia vai assumir meu lugar. Mariana vai te ensinar tudo, disse Rafael. Ela conhece minha rotina melhor que eu mesmo. Depois que Rafael se fechou em sua sala para uma videoconferência, Mariana se sentou comigo. Então, disse ela, como você conheceu Rafael? Contei uma versão resumida da história. O incidente no hotel, como ele me defendeu, a oferta de emprego. Interessante, disse Mariana, mas havia algo em seu tom que me deixou desconfortável. Algum problema? Não, é que... Bem, Rafael nunca contratou ninguém dessa forma antes. Como assim? Ele é muito criterioso. Geralmente as pessoas passam por 3 entrevistas, testes psicológicos, verificação de referências. Senti meu estômago afundar. Você acha que ele cometeu um erro me contratando? Não sei ainda, mas vou te dar um conselho. Prove seu valor rapidamente. Há muita gente aqui que vai estar de olho em você. Por quê? Porque Rafael Santoro é o solteiro mais cobiçado de São Paulo, e você é uma mulher bonita que apareceu do nada
e ganhou acesso total à vida dele. Antes que eu pudesse responder, a secretária de Rafael apareceu. Sofia, ele quer falar com você. Entrei na sala dele, que estava terminando uma ligação em inglês. Quando desligou, me fez sinal para sentar. Como está sendo? Bem, Mariana está me explicando tudo. Ótimo. Olha, preciso que você me acompanhe numa reunião hoje à tarde. Que tipo de reunião? Com investidores japoneses. Eles estão interessados numa parceria para expandir nossos negócios na Ásia. Rafael, eu não sei nada sobre negócios internacionais. Você não precisa saber. Só precisa tomar notas, organizar os documentos, garantir que tudo corra bem. E se eu estragar tudo? Não vai estragar. Sofia, confio em você. Amanhã passou voando. Aprendi a usar o sistema de agenda de Rafael, atendi algumas ligações, organizei documentos para a reunião da tarde. Era trabalho intenso, mas eu adorava a sensação de estar fazendo algo importante. Na hora do almoço, Rafael apareceu na minha sala. Vamos almoçar? Juntos? Claro. Preciso te explicar alguns detalhes sobre a reunião. Fomos a um restaurante japonês elegante perto do escritório. Durante o almoço, Rafael me explicou os pontos principais da negociação, os nomes dos executivos japoneses, o protocolo que deveríamos seguir. Eles são muito formais, explicou. Cumprimentos com reverência, cartões de visita entregues com as duas mãos, esse tipo de coisa. Entendi. E Sofia? Sim, você está indo muito bem. Mariana me disse que você aprendeu em 2 horas o que geralmente leva 2 dias. Senti meu rosto esquentar de orgulho. Obrigada. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como está sua mãe? Melhor. Os médicos disseram que ela pode ter alta na próxima semana. Que bom. E as contas do hospital? Ainda são um problema, mas com meu novo salário... Sofia, eu já cuidei disso. Como assim? Paguei todas as contas médicas da sua mãe e contratei um plano de saúde premium para vocês duas. Fiquei sem palavras. Rafael, você não pode... Posso e já fiz. É parte do seu pacote de benefícios. Mas isso deve ter custado uma fortuna. Sofia, para mim é troco. Para você é tranquilidade. Não discuta. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Obrigada. Não sei como te agradecer. Trabalhando bem, é só isso que quero. Voltamos ao escritório e passei a tarde me preparando para a reunião. Às 4 horas, os executivos japoneses chegaram. 3 homens de terno escuro, extremamente educados e formais. A reunião durou 2 horas. Tomei notas detalhadas, organizei documentos, servi chá da forma correta. Quando terminou, Rafael parecia satisfeito. Muito bem, disse depois que os japoneses saíram. Você foi perfeita. Mesmo? Completamente profissional, eles ficaram impressionados. Eram quase 7 da noite quando terminamos de organizar os documentos da reunião. O escritório estava vazio, só nós dois. Sofia, disse Rafael se aproximando da minha mesa, posso te contar algo? Claro. Hoje foi o primeiro dia em anos que eu realmente gostei de trabalhar. Por quê? Porque você torna tudo mais... interessante. Havia algo em sua voz, em seus olhos, que fez meu coração acelerar. Rafael, desculpe, não deveria ter dito isso. Somos colegas de trabalho. É, concordei, mas minha voz saiu mais baixa que o normal. Vou te levar para casa. Durante o trajeto, ficamos em silêncio. Havia uma tensão no ar, algo não dito pairando entre nós. Quando paramos na frente do meu prédio, Rafael se virou para mim. Sofia, preciso te avisar sobre algo. O quê? Amanhã vai ter uma festa na empresa. Um evento de networking com clientes e parceiros. E você vai ter que ir comigo, como sua assistente, como minha acompanhante. Senti meu estômago dar um nó. Rafael, não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque as pessoas vão falar, vão achar que há algo entre nós. E há? A pergunta ficou suspensa no ar. Olhei para seus olhos azuis, para seu rosto sério, e senti que estávamos à beira de algo que mudaria tudo. Não sei, sussurrei. Eu sei, disse ele, sua voz baixa e intensa. Sabe o quê? Que desde sábado à noite não consigo parar de pensar em você. Meu coração disparou. Rafael, Sofia, eu sei que é complicado. Sei que sou seu chefe, que vimos de mundos diferentes, mas não consigo ignorar o que sinto. E o que você sente? Que você é a mulher mais incrível que já conheci. Inteligente, corajosa, genuína e linda, muito linda. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Isso é loucura. É, mas às vezes as melhores coisas da vida são loucas. Ele se inclinou para mais perto e por um momento pensei que ele fosse me beijar.
Mas então se afastou. Desculpe, não deveria ter dito nada. Rafael, esqueça o que eu disse. Vamos manter tudo profissional. E se eu não quiser esquecer? Ele me olhou surpreso. O quê? E se eu também não conseguir parar de pensar em você? Sofia, desde sábado minha vida inteira mudou. E não é só por causa do emprego. É por sua causa. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho. Rafael, eu sei que é complicado. Sei que pode dar errado. Mas também sei que nunca senti nada assim antes. Desta vez, quando ele se inclinou para me beijar, eu não me afastei. O beijo foi suave, tentativo no início, depois mais intenso. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Isso muda tudo, sussurrou ele. Eu sei, não vai ser fácil. Eu sei. As pessoas vão falar, vão julgar. Deixa elas falarem. Rafael sorriu, e foi o sorriso mais bonito que eu já havia visto. Então amanhã à noite você vai à festa comigo? Vou. Como minha acompanhante. Como sua acompanhante. Saí do carro flutuando. Em 3 dias minha vida havia mudado completamente. Tinha um emprego dos sonhos. Minha mãe estava sendo cuidada e estava me apaixonando pelo homem mais incrível que já havia conhecido. Claro que não seria fácil. Claro que haveria obstáculos. Mas pela primeira vez na vida, senti que valia a pena lutar por algo. Ou melhor, por alguém. Às vezes, quando menos esperamos, encontramos exatamente o que precisávamos. Às vezes, o amor chega de forma inesperada e muda tudo. Vocês já sentiram essa sensação de que a vida inteira estava levando a um momento específico? A festa da Santoro Enterprises estava sendo realizada no terraço do hotel Copacabana Palace, ironicamente o mesmo lugar onde tudo havia começado apenas 5 dias atrás. A diferença era que desta vez eu não estava lá como funcionária, mas como acompanhante do dono da empresa. Passei a tarde inteira me arrumando, usando o cartão corporativo que Rafael havia insistido para eu pegar um vestido adequado. Escolhi um modelo azul marinho elegante, não muito chamativo, mas que me deixava confiante. Meu cabelo estava preso num coque sofisticado, maquiagem discreta, mas impecável. Quando Rafael me buscou às 7 da noite, a expressão em seu rosto valeu cada minuto de preparação. Sofia, disse ele parado na porta do meu apartamento, você está deslumbrante. Obrigada. Você também está muito elegante. E estava mesmo. Smoking preto impecável, cabelo perfeitamente arrumado, aqueles olhos azuis que me faziam perder o fôlego. Pronta para enfrentar a alta sociedade paulistana? Perguntou, oferecendo o braço. Pronta quanto posso estar. Lembre-se, você não deve nada a ninguém. Você está lá porque merece estar. O terraço do Copacabana Palace estava transformado num cenário de sonho. Luzes douradas, arranjos florais exuberantes, uma vista espetacular da praia de Copacabana. Cerca de 200 pessoas circulavam pelo ambiente. Empresários, políticos, celebridades, toda a elite do Rio e São Paulo. Quando entramos, as conversas diminuíram visivelmente. Todos os olhares se voltaram para nós, ou mais especificamente para mim. Ignore, sussurrou Rafael no meu ouvido. Eles estão curiosos, só isso. Mas eu sabia que não era apenas curiosidade. Era julgamento. Quem era aquela mulher desconhecida no braço de Rafael Santoro? Rafael, uma voz feminina nos interrompeu. Era uma mulher loira, elegante, de uns 35 anos. Que bom te ver. Oi, Patrícia, disse Rafael, claramente sem muito entusiasmo. Sofia, esta é Patrícia Mendonça, diretora da Mendonça Investimentos. Patrícia Sofia Mendes, minha assistente pessoal. Assistente? Patrícia me olhou de cima a baixo, um sorriso falso nos lábios. Que interessante. Sofia é muito mais que uma assistente, disse Rafael, sua voz ganhando um tom protetor. Ela é minha parceira de negócios. Parceira? Patrícia riu, um som agudo e desagradável. Rafael, querido, desde quando você tem parcerias com funcionárias? Senti meu rosto esquentar, mas antes que eu pudesse responder, Rafael se adiantou. Desde que encontrei alguém competente o suficiente para merecer minha confiança total. Patrícia me estudou novamente. Ah, de onde você veio, querida? Qual sua formação? Estudo administração na PUC, respondi, tentando manter a voz firme. Estuda? Ah, ainda não se formou. O tom condescendente era inconfundível. E trabalhava onde antes? Patrícia, interrompeu Rafael. Acho que há outras pessoas que você deveria cumprimentar.
Claro, claro. Foi um prazer conhecê-la, Sofia. Espero que se adapte bem ao nosso meio. Quando ela se afastou, Rafael se virou para mim. Desculpe por isso. Não precisa se desculpar, eu sabia que seria assim. Nem todos são como ela, mas muitos são. Infelizmente eu estava certa. Durante a próxima hora, enfrentamos variações da mesma conversa. Pessoas educadas demais, sorrisos falsos demais, perguntas indiscretas demais. Todos queriam saber quem eu era, de onde havia saído, como havia conquistado Rafael. Preciso de ar fresco, disse finalmente. Vamos para a varanda, sugeriu Rafael. A varanda estava mais vazia, apenas alguns casais conversando em voz baixa. Apoiei-me na balaustrada olhando para o mar. Está se arrependendo? Perguntou Rafael, se posicionando ao meu lado. De quê? De ter vindo comigo, de ter aceito o emprego, de ter se envolvido comigo. Não, disse, me virando para encará-lo, mas estou começando a entender o tamanho do desafio. Que desafio? Rafael, essas pessoas nunca vão me aceitar. Para elas, eu sempre serei a garçonete que deu sorte. E daí? E daí que isso vai afetar você também? Sua reputação, seus negócios? Sofia, olhe para mim. Levantei os olhos e encontrei os dele, intensos e determinados. Eu não me importo com o que essas pessoas pensam. A única opinião que me importa é a sua. Rafael, não, deixe-me falar. Essas pessoas vivem em bolhas douradas, julgando os outros pela conta bancária. Elas não sabem o que é trabalhar duro, lutar por algo, valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa? Caráter, integridade, coragem, coisas que você tem de sobra e elas não têm nenhuma. Antes que eu pudesse responder, ouvimos uma voz atrás de nós. Que cena tocante! Nos viramos e vimos Isabela Almeida se aproximando. Ela estava ainda mais deslumbrante que na semana passada. Vestido dourado, joias caríssimas, maquiagem impecável. Mas seus olhos brilhavam com malícia. Isabela, disse Rafael, sua voz fria. Não sabia que você estaria aqui. Surpresa, disse ela sorrindo venomosamente. Quando soube que você traria sua assistente como acompanhante, não pude resistir. O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu? Nada. Só vim cumprimentar o casal mais comentado da noite. Comentado? Oh, querida, você não sabia? Vocês são o assunto principal da festa. Rafael Santoro e sua Cinderela. O bilionário e a garçonete. As pessoas estão adorando a novela. Senti meu estômago se contrair. Isabela, chega, disse Rafael. Chega, mas eu mal comecei. Isabela riu. Sofia, posso te dar um conselho de mulher para mulher? Não quero seus conselhos. Mas vou dar mesmo assim. Homens como Rafael se divertem com mulheres como você, mas não se casam com elas. Isabela. Rafael deu um passo à frente, mas ela continuou. Eles gostam da novidade, da aventura de salvar alguém. Mas quando a diversão acaba, eles voltam para seu próprio meio. Você está falando por experiência própria? Perguntei, encontrando minha coragem. Como assim? Bem, pelo que sei, Rafael te deixou no altar. Então talvez você não seja a melhor pessoa para dar conselhos sobre relacionamentos. O rosto de Isabela se contorceu de raiva. Sua insolente... Chega! Rafael se colocou entre nós duas. Isabela, você passou dos limites. Eu passei dos limites? Rafael, abra os olhos, essa mulher está usando você. A única pessoa que me usou aqui foi você, disse Rafael, sua voz baixa e perigosa. Durante 2 anos, fingiu me amar quando só queria meu dinheiro e status. Isso não é verdade, não é? Então por que, quando meu pai ameaçou me deserdar, você sumiu? Isabela ficou sem palavras por um momento. Isso foi diferente. Foi exatamente igual. Você me queria pelo que eu representava, não por quem eu era. Sofia me quer pelo homem que sou. Ela nem te conhece. Conhece melhor que você em 2 anos. Isabela nos olhou com ódio puro. Depois se recompôs. Vocês vão se arrepender. Principalmente você, Sofia. Quando ele se cansar da brincadeira, você vai descobrir como é cruel a queda. Ela se afastou, deixando-nos sozinhos na varanda. Desculpe, disse Rafael. Ela não tinha direito... Ela tem razão em uma coisa, interrompi. Em quê? Eu realmente não te conheço. Não conheço sua vida, seu passado, suas ex-namoradas. Sofia, o que você quer saber? Tudo. Se vamos fazer isso dar certo, preciso saber em que estou me metendo. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Tem razão. Vamos sair daqui. Vou te contar tudo. E a festa? Que se dane a festa.
Saímos do hotel e fomos para um bar pequeno e aconchegante em Ipanema. Longe dos olhares curiosos e julgamentos da alta sociedade, Rafael começou a me contar sua história. Que a Isabela e eu namoramos por 2 anos, começou. Eu achava que a amava, mas agora percebo que era mais conveniência que amor. Conveniência? Nossas famílias se conheciam, ela era adequada, todos esperavam que nos casássemos. Era o caminho mais fácil. E o que mudou? Meu pai descobriu que eu estava desperdiçando minha vida. Disse que se eu não provasse meu valor, ele me deserdaria. E Isabela, no momento que soube da ameaça, começou a se afastar. Arranjava desculpas para não nos vermos, cancelava encontros. Quando finalmente terminamos, ela disse que precisava de um tempo para pensar. Mas vocês iam se casar. Íamos, até eu perceber que ela não me amava. Amava a ideia de ser a esposa de um bilionário. E depois? Depois vieram os 2 anos mais difíceis da minha vida. Trabalhando em empregos humildes, aprendendo o valor das coisas, descobrindo quem eu realmente era. E quando voltou para a empresa? Meu pai me testou por mais 6 meses. Quando finalmente me deu uma chance, eu era uma pessoa completamente diferente. E Isabela? Tentou voltar. Disse que havia cometido um erro, que me amava de verdade. Mas era tarde demais. Por quê? Porque eu havia aprendido a diferença entre amor verdadeiro e interesse. Ficamos em silêncio por um momento, processando tudo. Sofia, disse Rafael finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem medo de que Isabela esteja certa? De que eu vá me cansar de você? Olhei para seus olhos azuis, tentando encontrar a verdade neles. Às vezes, admiti. Somos de mundos muito diferentes, Rafael. Mas isso importa? Para mim, não. Mas para o seu mundo, sim. Então que se dane meu mundo. Você não pode simplesmente ignorar sua vida, sua família, seus negócios. Posso fazer escolhas. E escolho você. Rafael, Sofia, em 5 dias você mudou minha vida completamente. Me fez lembrar do que realmente importa. Me fez sentir coisas que nunca senti antes. Que coisas? Que quero proteger você. Que quero te fazer feliz. Que não consigo imaginar minha vida sem você. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Isso é muito intenso. É, mas é verdade. Ele pegou minha mão sobre a mesa. Sofia, eu sei que é cedo. Sei que mal nos conhecemos. Mas também sei que nunca senti nada assim antes. Nem eu. Então vamos tentar? Vamos enfrentar juntos tudo o que vier. Olhei para nossos dedos entrelaçados, depois para seu rosto sincero e determinado. Vamos, disse finalmente. Mas com uma condição. Qual? Honestidade total. Sem segredos, sem meias-verdades. Se vamos fazer isso, fazemos direito. Combinado. Ele levantou nossas mãos entrelaçadas e beijou meus dedos. Combinado. Naquela noite, quando Rafael me deixou em casa, eu sabia que havia cruzado uma linha. Não era mais apenas sua assistente. Não era mais apenas uma paixão passageira. Éramos um casal enfrentando o mundo juntos. E o mundo, como descobriríamos em breve, não facilitaria nada para nós. Às vezes, quando decidimos lutar por amor, descobrimos que a batalha é maior do que imaginávamos. Mas também descobrimos que vale a pena lutar quando encontramos alguém que luta conosco. Na manhã seguinte, acordei com o meu celular tocando incessantemente. Eram 6:30 da manhã, muito cedo para ligações de trabalho. Quando vi o nome na tela, meu estômago se contraiu. Mariana. Sofia, você viu as notícias? Disse ela assim que atendi, sua voz tensa. Que notícias? Mariana, são 6:30 da manhã. Ligue a televisão, canal da Record, agora. Corri para a sala e liguei a TV. O programa matinal estava exibindo fotos da festa da noite anterior, fotos de mim e Rafael na varanda, conversando intimamente, suas mãos tocando meu rosto. O bilionário Rafael Santoro foi visto ontem à noite no Copacabana Palace, com sua nova assistente pessoal Sofia Mendes, dizia a apresentadora. Fontes próximas confirmam que o relacionamento entre os dois vai além do profissional. Senti o mundo girar ao meu redor. Mariana, como eles conseguiram essas fotos? Alguém na festa vendeu para a imprensa. Sofia, isso está em todos os canais, todos os sites de fofoca. Meu Deus! E tem mais. Estão investigando sua vida. Já descobriram onde você morava antes, onde estudava, onde trabalhava. Meu celular começou a tocar com outra ligação. Era Rafael. Mariana, tenho que atender o Rafael. Sofia, cuidado. A imprensa vai te procurar. Não fale com ninguém sem advogado.
Atendi a ligação de Rafael, minhas mãos tremendo. Sofia, você está bem? Rafael, o que está acontecendo? Como eles conseguiram essas fotos? Alguém na festa nos fotografou escondido. Provavelmente vendeu para os tabloides. E agora? O que fazemos? Agora você não sai de casa. Estou mandando segurança para te proteger. Segurança? Sofia, você não entende. Quando sua vida vira notícia, você perde sua privacidade completamente. Repórteres vão te perseguir, inventar histórias, tentar te fazer falar. Como se tivesse ouvido nossa conversa, meu interfone tocou. Sofia Mendes, disse uma voz masculina. Sou repórter da Folha de São Paulo. Podemos conversar? Não fale com eles, disse Rafael pelo telefone. Não abra a porta, não responda perguntas. Rafael, estou com medo. Eu sei, amor, estou indo para aí. Amor. Ele havia me chamado de amor. E mesmo no meio do caos, senti meu coração acelerar. Nos próximos 30 minutos, meu interfone tocou mais 5 vezes. Repórteres de diferentes veículos, todos querendo apenas uma conversinha rápida. Fiquei escondida no quarto, assistindo pela janela a pequena multidão que se formava na frente do meu prédio. Quando Rafael chegou, acompanhado de 2 seguranças, teve que abrir caminho entre os repórteres. Senhor Santoro, é verdade que está namorando sua funcionária? Como conheceu Sofia Mendes? Ela está interessada no seu dinheiro? Rafael ignorou todas as perguntas e subiu direto para meu apartamento. Sofia, disse quando abri a porta, me puxando para um abraço apertado. Desculpe por isso. Não é culpa sua. É sim. Eu deveria ter previsto que isso aconteceria. E agora? Agora você vem comigo, não pode ficar aqui. Para onde? Minha casa, lá você estará segura. Fiz uma mala rapidamente enquanto Rafael conversava com os seguranças. Quando descemos, eles formaram uma barreira humana ao nosso redor, nos protegendo dos flashes e perguntas dos repórteres. A casa de Rafael ficava num condomínio fechado em Alto de Pinheiros. Era elegante, mas não ostensiva. Uma casa de 2 andares com jardim, piscina e, principalmente, segurança total. Você pode ficar no quarto de hóspedes, disse ele quando entramos. Rafael, isso não vai piorar as coisas? Eu morando na sua casa? Provavelmente. Mas prefiro que as coisas piorem a te deixar desprotegida. Passamos o resto da manhã assistindo à cobertura da imprensa. Era surreal ver minha vida sendo dissecada na televisão. Sofia Mendes, de 24 anos, estudante de administração, trabalhava como garçonete antes de ser contratada por Rafael Santoro. Fontes confirmam que ela morava num apartamento simples em Santana com a mãe, que está internada. O relacionamento teria começado no último sábado, durante um evento no Palácio Tangará. Eles estão contando nossa história toda, disse incrédula. E inventando metade, respondeu Rafael. Olhe isso. Na tela, uma especialista em relacionamentos estava analisando nossa situação. É um padrão clássico, dizia a mulher. Homens ricos se sentem atraídos por mulheres de classes sociais inferiores porque isso alimenta o ego deles. Eles gostam de se sentir salvadores. Isso é ridículo, disse Rafael. E as mulheres, continuou a especialista, veem uma oportunidade de ascensão social. É uma troca. Ela oferece juventude e admiração. Ele oferece segurança financeira. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. É assim que as pessoas nos veem. É assim que pessoas ignorantes veem qualquer relacionamento que não entendem. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Não atenda, disse Rafael. Mas a curiosidade foi mais forte. Atendi. Sofia, aqui é Carla Mendes, da revista Caras. Gostaríamos de fazer uma matéria exclusiva com você. Desliguei imediatamente. Eles conseguiram meu número, disse, sentindo pânico. Vamos trocar seu chip e seu celular. Rafael, isso está fugindo do controle. Eu sei, mas vai passar. Vai? E se não passar? E se isso destruir sua reputação, seus negócios? Sofia, olhe para mim. Levantei os olhos e encontrei os dele, calmos e determinados. Meus negócios sobreviveram a escândalos piores. Minha reputação se baseia no meu trabalho, não na minha vida pessoal. Mas e se os investidores que se importam com quem eu namoro, não são investidores que eu quero? Naquela tarde, a situação piorou. Isabela deu uma entrevista exclusiva para um programa de TV, revelando detalhes chocantes sobre nosso relacionamento. Rafael sempre teve um lado salvador, disse ela, elegante e convincente na frente das câmeras.
Ele gosta de projetos, de consertar pessoas. E você acha que é isso que está acontecendo com Sofia? Perguntou a apresentadora. Tenho certeza. Rafael se sente culpado por ter nascido rico. Então, ele salva pessoas menos favorecidas para se sentir melhor consigo mesmo. Mas e o amor? Eles parecem apaixonados. Paixão não é amor, paixão passa. E quando passar, Sofia vai descobrir que foi apenas um experimento social. Essa mulher é diabólica, disse Rafael, desligando a TV. Mas ela é convincente e conhece você há anos. Conhecia. A pessoa que ela conhecia não existe mais. Rafael, talvez ela tenha razão sobre uma coisa. Sobre o quê? Sobre você ter um lado salvador. Você me salvou naquela noite no hotel. Sofia, não. Você me deu um emprego. Pagou as contas da minha mãe, me trouxe para sua casa. Porque eu queria. Porque você merecia. Ou porque você gosta de salvar pessoas. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Sofia, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Claro. Quando eu estava trabalhando em empregos humildes, conheci uma garçonete chamada Ana. Ela tinha 2 filhos. Trabalhava 3 empregos para sustentar a família. Senti meu estômago se contrair. E eu me apaixonei por ela. Ou achei que me apaixonei. O que aconteceu? Quando voltei para a empresa da família, ofereci ajuda para ela. Paguei um apartamento melhor, coloquei os filhos numa escola particular, dei um emprego melhor para ela. E ela aceitou? Aceitou. Mas depois de alguns meses percebi que ela não me amava. Ela amava o que eu podia oferecer. E vocês terminaram? Terminamos. E eu jurei que nunca mais me envolveria com alguém que pudesse estar interessada no meu dinheiro. Então, por que se envolveu comigo? Rafael se aproximou e pegou minhas mãos. Porque quando te vi sendo humilhada naquele hotel, não pensei no meu dinheiro ou no que podia fazer por você. Pensei apenas que você não merecia aquilo. Rafael, e quando te ofereci o emprego, não foi para te salvar. Foi porque vi sua competência, sua determinação, sua inteligência. E quando me beijou? Quando te beijei foi porque não conseguia mais fingir que você era apenas minha funcionária. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Como posso ter certeza de que não sou apenas mais um projeto seu? Porque desta vez, quem está sendo salva sou eu. Como assim? Sofia, você me fez lembrar quem eu realmente sou. Me fez sentir coisas que achei que nunca sentiria. Me fez querer ser um homem melhor. Rafael, eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Era a primeira vez que ele dizia isso. Eu te amo, repetiu sua voz mais firme. Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de você. Eu também te amo, sussurrei. Ele me beijou, e naquele beijo estava toda nossa paixão, todo nosso medo, toda nossa esperança. Quando nos separamos, Rafael encostou sua testa na minha. Vamos enfrentar isso juntos? Juntos. Mas nenhum de nós imaginava que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Às vezes, quando declaramos nosso amor, o mundo inteiro parece conspirar contra nós. Mas também é quando descobrimos se nosso amor é forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Na manhã seguinte, acordei com Rafael me balançando suavemente. Sofia, preciso te mostrar uma coisa, disse ele, sua voz tensa. Que horas são? 6 da manhã. Desculpe te acordar cedo, mas isso não pode esperar. Sentei na cama, ainda sonolenta, e Rafael me entregou seu tablet. Na tela estava a capa da revista Veja, com uma foto nossa e a manchete. O amor ou o dinheiro? A verdadeira história de Sofia Mendes. Meu Deus, sussurrei, pegando o tablet para ler a matéria. A reportagem era devastadora. Eles haviam investigado cada detalhe da minha vida. Minha infância em Santana, a morte do meu pai, as dificuldades financeiras da família, meus empregos como garçonete. Mas o pior era o tom. Tudo era apresentado como se eu fosse uma oportunista calculista que havia armado para conhecer Rafael. Fontes próximas revelam que Sofia Mendes pesquisou extensivamente sobre Rafael Santoro antes do encontro no Palácio Tangará, dizia um trecho. Ela sabia exatamente onde ele estaria e quando. Isso é mentira, gritei. Eu nem sabia quem ele era. Eu sei, amor. Continue lendo. A jovem que acumulava dívidas médicas da mãe viu em Rafael Santoro a oportunidade perfeita de resolver seus problemas financeiros. O plano funcionou. Em menos de uma semana, ela conseguiu um emprego de 15 mil tirales mensais e teve todas as contas médicas da família pagas.
Senti náusea subindo pela garganta. Rafael, eles estão me pintando como uma prostituta de luxo. Não pare de ler. Tem mais. Especialistas em comportamento afirmam que Sofia utilizou técnicas de manipulação emocional, se fazendo de vítima para despertar o instinto protetor de Rafael. É um padrão clássico de mulheres que visam homens ricos, explica a psicóloga, doutora Mariana Santos. Quem é essa psicóloga? Ela nem me conhece. Ninguém te conhece, mas isso não impede as pessoas de opinarem. Continuei lendo, cada palavra sendo como uma facada. O relacionamento levanta questões sobre abuso de poder no ambiente corporativo. Rafael Santoro, como chefe de Sofia, estaria se aproveitando de sua posição hierárquica superior? Agora eles estão sugerindo que você me assediou? Disse incrédula. É a narrativa que vem de revista, disse Rafael amargo. Escândalo, poder, sexo, dinheiro. E tem mais? Tem. A parte sobre sua mãe. Li o parágrafo seguinte e senti o mundo desabar. Maria Mendes, mãe de Sofia, está internada no Hospital Sírio-Libanês, um dos mais caros de São Paulo. As contas médicas, que chegam a R$200 mil, foram quitadas integralmente por Rafael Santoro. A pergunta que fica é: que tipo de serviços Sofia prestou para merecer tamanha generosidade? Joguei o tablet longe e comecei a chorar descontroladamente. Eles estão insinuando que eu me prostituí para pagar o hospital da minha mãe. Rafael me puxou para seus braços. Sofia, quem te conhece sabe que isso é mentira. Mas quem me conhece? Rafael, eu não tenho amigos influentes, não tenho família rica para me defender. É minha palavra contra a imprensa inteira. Você tem a mim. E se isso destruir você também? Não vai destruir. Como você pode ter certeza? Rafael se afastou e me olhou nos olhos. Porque vamos processar todos eles. Difamação, calúnia, injúria. Vamos fazer eles se retratarem publicamente. Rafael, isso vai custar uma fortuna. Não me importo com dinheiro. Me importo com você. Meu celular, o novo que Rafael havia comprado, tocou. Era Mariana. Sofia, você precisa vir para o escritório. Agora. Por quê? O que aconteceu? Chegou uma intimação do Ministério Público. Eles querem investigar se houve assédio sexual no ambiente de trabalho. Senti minhas pernas fraquejarem. Como assim? Alguém fez uma denúncia anônima, dizendo que Rafael te coagiu a ter um relacionamento com ele. Isso é absurdo. Eu sei, mas eles são obrigados a investigar. Sofia, você precisa de um advogado, já. Quando chegamos ao escritório da Santoro Enterprises, havia uma pequena multidão de repórteres na frente do prédio. Conseguimos entrar pela garagem, mas a tensão era palpável. Senhor Santoro, disse Mariana assim que entramos, preciso falar com o senhor, em particular. Pode falar na frente da Sofia. Senhor, é sobre os negócios. Mariana, Sofia é minha parceira em tudo. Pode falar. Mariana suspirou. 3 clientes cancelaram contratos hoje de manhã. 2 investidores pediram para remarcar reuniões. E o Conselho de Administração quer uma reunião de emergência. Quando? Agora. Eles estão na sala de conferências. Rafael se virou para mim. Sofia, você fica aqui. Não fale com ninguém até eu voltar. Rafael, talvez seja melhor eu ir embora. Não, não vamos deixar eles vencerem. A reunião do conselho durou 3 horas. Eu fiquei na sala de Rafael tentando trabalhar, mas era impossível me concentrar. Cada vez que o telefone tocava, cada vez que alguém passava no corredor, meu coração disparava. Às 2 da tarde, Rafael voltou. Sua expressão era sombria. Como foi? Perguntei. Complicado. Eles estão preocupados com a imagem da empresa. E o que eles querem? Que eu me afaste temporariamente da presidência até a situação se resolver. Rafael, não. É só temporário, Sofia. Não, não é. Você sabe que se sair agora pode nunca mais voltar. Então o que você sugere? Que eu saia. O quê? Que eu peça demissão, saia da sua vida, deixe tudo voltar ao normal. Rafael se aproximou e pegou minhas mãos. Sofia, olhe para mim. Rafael, você acha mesmo que eu vou desistir de você por causa de pressão externa? Mas meus negócios sobreviveram a crises piores. Mas eu não sobreviveria a perder você. Rafael, seja realista. Eu sou uma garçonete de Santana. Você é um bilionário. Talvez o mundo esteja certo. Talvez não sejamos compatíveis. O mundo estava certo quando disse que a Terra era plana também. Apesar de tudo, sorri.
Você não vai desistir, vai? Jamais. Mas preciso te avisar. Vai ficar pior antes de melhorar. Pior como? Como se tivesse ouvido nossa conversa, Mariana apareceu na porta. Desculpem interromper, mas temos um problema maior. O que agora? Perguntou Rafael. A mãe da Sofia. Os repórteres descobriram em que hospital ela está. Senti o sangue gelar nas veias. Eles foram atrás da minha mãe? Estão tentando entrevistá-la. A administração do hospital está tentando mantê-los afastados, mas... Não esperei ela terminar. Corri para o elevador, Rafael atrás de mim. Sofia, espere. Eles não podem fazer isso com ela. Ela está doente, frágil. Vamos resolver isso. No caminho para o hospital, Rafael fez várias ligações. Para advogados, para o hospital, para a segurança. Mas quando chegamos lá era tarde demais. Minha mãe estava na cama, pálida e visivelmente abalada. Uma enfermeira estava ao lado dela tentando acalmá-la. Mãe! Corri para abraçá-la. Sofia, minha filha, que confusão é essa? Os repórteres ficaram aqui a manhã inteira fazendo perguntas sobre você. Desculpe, mãe, desculpe muito. Eles disseram coisas horríveis, que você estava se prostituindo, que estava usando um homem rico. Mãe, nada disso é verdade. Eu sei, filha. Eu te conheço. Mas eles foram muito insistentes. Rafael se aproximou da cama. Dona Maria, sou Rafael Santoro. Lamento muito que a senhora tenha passado por isso. Minha mãe o estudou por um momento. Então você é o rapaz que minha filha ama. Sou. E eu a amo também. Eles disseram que você está usando ela. Dona Maria, com todo respeito, quem está sendo usado aqui sou eu. Como assim? Sua filha me fez descobrir o que é amor verdadeiro. Me fez querer ser um homem melhor. Se alguém está ganhando nessa história, sou eu. Minha mãe sorriu pela primeira vez desde que chegamos. Você parece um bom rapaz. Estou tentando ser digno da sua filha. Mãe, disse, segurando sua mão, vamos te transferir para um hospital particular, longe dos repórteres. Não precisa, filha. Precisa sim. E vamos contratar segurança para te proteger. Sofia, isso deve custar muito dinheiro. Dona Maria, interrompeu Rafael, deixe-me cuidar disso. Por favor. Rapaz, eu não posso aceitar. Não é caridade. É família cuidando de família. Naquela noite, depois de transferir minha mãe para um hospital particular com segurança 24 horas, voltamos para a casa de Rafael exaustos. Rafael, disse enquanto nos preparávamos para dormir, não sei se consigo aguentar muito mais isso. Eu sei que pode. Você é mais forte do que imagina. E se eles descobrirem algo do meu passado que eu não quero que seja exposto? Como o quê? Não sei. Qualquer coisa. Eles estão investigando cada detalhe da minha vida. Sofia, você tem algum segredo que eu deveria saber? Hesitei por um momento. Havia uma coisa que nunca havia contado para ninguém. Sofia, quando eu tinha 17 anos, depois que meu pai morreu, passei por um período muito difícil. Que tipo de período? Depressão. Tentei me matar. Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Foi só uma vez. Tomei alguns comprimidos, mas minha mãe me encontrou a tempo. Fiquei internada por uma semana. Sofia, se eles descobrirem isso, vão usar contra mim. Vão dizer que sou instável, que estou manipulando você. Rafael me puxou para seus braços. Sofia, olhe para mim. Rafael, você sobreviveu. Você lutou. Você se tornou a mulher incrível que é hoje. Isso não é fraqueza, é força. Mas se eles descobrirem, vamos enfrentar juntos, como tudo mais. Você não vai me deixar? Jamais. Sofia, você poderia me contar que matou alguém e eu ainda te amaria. Não mate ninguém, disse tentando fazer uma piada. Prometo. Naquela noite, deitados na cama, Rafael me abraçou forte. Sofia, posso te fazer uma promessa? Qual? Vamos sair dessa mais fortes. E quando sairmos, vamos nos casar. Rafael, estou falando sério. Quero que você seja minha esposa. Isso é uma proposta? É uma promessa. A proposta oficial vem depois que derrotarmos todos esses abutres. Sorri sentindo esperança pela primeira vez em dias. Então é melhor você comprar um anel bem bonito. Já comprei. Sério? Comprei ontem. Está no cofre do escritório. Você é louco. Louco por você. E assim, no meio da maior tempestade das nossas vidas, fizemos planos para o futuro. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a única coisa que nos resta é a esperança e o amor. Às vezes, as maiores batalhas são travadas não nos campos de guerra, mas nas páginas dos jornais e nas telas da televisão.
Mas quando temos alguém lutando ao nosso lado, descobrimos que somos mais fortes do que jamais imaginamos. 3 semanas depois, quando eu já achava que as coisas não podiam piorar, elas pioraram. Acordei numa quinta-feira com Rafael me balançando urgentemente. Sofia, vista uma roupa. Rápido. O que aconteceu agora? Perguntei, ainda sonolenta. A Isabela deu uma coletiva de imprensa. Ela disse que tem provas de que você me chantageia. Sentei na cama de um pulo. Provas? Que provas? Não sei, mas ela convocou toda a imprensa para as 10 da manhã. Vamos ter que responder. Rafael, eu nunca te chantageei. Eu sei, amor, mas ela é convincente. E as pessoas querem acreditar no pior. Nos vestimos rapidamente e fomos para o escritório. No caminho, Rafael me explicou o que havia acontecido. Ela disse que tem gravações de conversas suas, onde você admite estar usando chantagem emocional para me manipular. Isso é impossível. Eu nunca disse nada assim. Sofia, você tem certeza absoluta de que nunca falou nada que possa ser interpretado de forma errada? Pensei desesperadamente. Não, Rafael, você me conhece, eu jamais faria isso. Eu sei, mas precisamos descobrir o que ela tem. Quando chegamos ao escritório, Mariana nos esperava com uma expressão sombria. A situação está crítica, disse ela. Isabela não só tem supostas gravações, como também tem uma testemunha. Que testemunha? Carla Santos. Senti o mundo girar. Carla, minha melhor amiga Carla, a mesma. Ela vai testemunhar que você planejou conhecer Rafael, que pesquisou sobre ele, que disse que ia fisgar o bilionário. Isso é mentira. Carla jamais diria isso. Sofia, disse Rafael gentilmente, quando foi a última vez que você falou com ela? Pensei por um momento. Há 3 semanas. Desde que tudo isso começou, não tive tempo. Ela te ligou? Várias vezes, mas eu estava tão estressada que não atendi. Sofia, é possível que ela esteja magoada por você ter se afastado? Não. Carla me conhece há 10 anos. Ela sabe que eu jamais faria isso. Mas mesmo enquanto falava, uma dúvida cruel começou a crescer no meu peito. Carla havia ficado estranha nas últimas semanas. Suas mensagens eram frias, distantes, e eu, absorvida pelos meus problemas, não havia dado atenção. Precisamos assistir à coletiva, disse Mariana. Nos reunimos na sala de conferências junto com os advogados de Rafael. Às 10 em ponto, Isabela apareceu na televisão, elegante e confiante como sempre. Obrigada por virem, disse ela para os repórteres. Hoje vou revelar a verdade sobre Sofia Mendes e sua manipulação de Rafael Santoro. Meu estômago se contraiu. Primeiro quero apresentar Carla Santos, melhor amiga de Sofia há 10 anos. A câmera focou em Carla, que estava sentada ao lado de Isabela. Ela parecia desconfortável, mas determinada. Carla, disse Isabela, conte para todos como Sofia planejou conhecer Rafael. Bem, começou Carla, sua voz tremendo ligeiramente. Sofia sempre disse que ia se casar com um homem rico. Ela pesquisava sobre bilionários solteiros, sabia onde eles frequentavam. Não! Gritei para a televisão. Carla, isso não é verdade. Ela me disse várias vezes que não ia passar a vida sendo pobre, que ia fisgar um peixe grande, como ela dizia. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Rafael, ela está mentindo. Eu nunca disse isso. Rafael pegou minha mão. Eu acredito em você. E sobre a noite no Palácio Tangará, continuou Isabela. Sofia sabia que Rafael estaria lá. Ela se arrumou especialmente. Disse que era sua grande chance. E o acidente com a roupa? Não foi acidente. Sofia rasgou a própria roupa de propósito. Se molhou no banheiro. Ela disse que homens ricos gostam de salvar mulheres em apuros. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é mentira. Tudo mentira. E agora, disse Isabela, as gravações. A tela mostrou um áudio sendo reproduzido. Era minha voz, claramente reconhecível. Carla, ele está completamente fisgado. Paguei todas as contas da minha mãe, me deu um emprego de 15 mil por mês. Agora é só manter ele interessado até conseguir o que quero. Não, gritei. Eu nunca disse isso, essa gravação é falsa. Mas o áudio continuou. E se ele descobrir que você está mentindo? Era a voz de Carla. Ele não vai descobrir. Homens como Rafael são fáceis de manipular. Eles se sentem culpados por serem ricos, então qualquer história de sofrimento os fisga. Sofia, disse Rafael, sua voz estranha, você tem certeza de que nunca disse isso? Rafael, você está duvidando de mim? Não, é que a voz é muito parecida.
É minha voz, mas eu nunca disse essas palavras. Na televisão, Isabela continuava. Como vocês podem ver, Sofia Mendes é uma manipuladora profissional. Ela usou técnicas de chantagem emocional para enganar Rafael Santoro. Mas por que você está revelando isso agora? Perguntou um repórter. Porque não posso ficar em silêncio vendo um homem bom sendo destruído por uma golpista. A coletiva continuou por mais 30 minutos, com Carla dando detalhes cada vez mais específicos sobre meus supostos planos. Quando terminou, o silêncio na sala de conferências era ensurdecedor. Sofia, disse um dos advogados, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a possibilidade de você realmente ter dito essas coisas. Eu não disse. As gravações são muito convincentes. E Carla conhece detalhes íntimos da sua vida, porque ela é minha melhor amiga, ou era. Sofia, disse Rafael, preciso te fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesta. Pode perguntar. Você alguma vez, mesmo que brincando, disse algo que pudesse ser interpretado dessa forma? Pensei desesperadamente. Não. Rafael, você me conhece. Você sabe que eu não sou assim. Eu sei. Mas as evidências... Que evidências? Uma gravação que pode ser facilmente falsificada e o testemunho de uma mulher que claramente foi comprada. Sofia, Carla é sua melhor amiga. Por que ela mentiria? Não sei. Talvez Isabela tenha oferecido dinheiro. Talvez tenha ameaçado ela. Ou talvez, disse o advogado, ela esteja dizendo a verdade. Não! Gritei. Vocês todos enlouqueceram? Rafael, você realmente acredita que eu sou capaz disso? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Sofia, eu quero acreditar em você. Quero acreditar, Rafael, ou você acredita ou não acredita. É que as evidências são muito convincentes. Senti meu mundo desabar. Você está duvidando de mim. Sofia, depois de tudo que passamos, depois de tudo que vivemos, você está duvidando de mim por causa de uma gravação falsa e do testemunho de uma traidora. Sofia, seja razoável. Razoável? Levantei da cadeira furiosa. Razoável seria você me defender. Razoável seria você confiar na mulher que diz amar. Eu confio. Não, não confia. Se confiasse, não estaria me interrogando como se eu fosse uma criminosa. Saí da sala de conferências e corri para o elevador. Rafael veio atrás de mim. Sofia, espere. Não, chega, Rafael. Se você não confia em mim, não temos nada. Sofia, por favor. Não, acabou. Peguei minhas coisas e saí do prédio. Na rua, os repórteres me cercaram imediatamente. Sofia, é verdade que você chantageia Rafael Santoro? Você tem algo a dizer sobre as acusações? Como se sente sendo exposta como golpista? Ignorei todas as perguntas e consegui pegar um táxi. Durante o trajeto para casa, chorei como nunca havia chorado na vida. Não só havia perdido Rafael, como havia perdido minha melhor amiga. E pior, o homem que eu amava havia duvidado de mim no momento em que mais precisava dele. Quando cheguei em casa, encontrei Carla me esperando na porta do prédio. Sofia, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, traidora. Sofia, por favor, me escute. Escutar o quê? Mais mentiras? Não foram mentiras. Parei e me virei para encará-la. Como assim? Sofia, você realmente disse essas coisas. Talvez não exatamente com essas palavras, mas disse. Carla, você enlouqueceu. Lembra quando você estava desesperada com as contas da sua mãe? Você disse que precisava encontrar um homem rico para te ajudar. Eu estava brincando, estava desabafando. E lembra quando soube que Rafael estaria no Palácio Tangará? Você disse que era sua chance. Minha chance de conseguir um emprego, não de manipular ninguém. Sofia, você pode ter se convencido de que suas intenções eram puras, mas no fundo, você sabia o que estava fazendo. Olhei para minha ex-melhor amiga como se a visse pela primeira vez. Carla, por que está fazendo isso comigo? Porque alguém precisa te mostrar a verdade. Sofia, você mudou. Desde que conheceu Rafael, você se tornou outra pessoa. Me tornei uma pessoa melhor. Se tornou uma pessoa que abandona as amigas, que esquece de onde veio, que vive numa fantasia. Carla, você está com inveja. Estou preocupada. Sofia, você acha mesmo que um bilionário vai se casar com uma garçonete de Santana? Ele me ama. Ele se diverte com você. Mas quando a novidade passar, ele vai voltar para o mundo dele. Você está errada. Estou tentando te proteger da desilusão. Me proteger? Carla, você me destruiu. Eu te mostrei a realidade. Naquela noite, sozinha no meu apartamento,
refleti sobre tudo o que havia acontecido. Será que Carla tinha razão? Será que, inconscientemente, eu havia manipulado Rafael? Repassei cada momento do nosso relacionamento, cada conversa, cada gesto, e cheguei a uma conclusão. Não importava o que os outros pensassem. Eu sabia a verdade do meu coração. Eu amava Rafael Santoro. Não pelo dinheiro, não pelo status, mas pelo homem que ele era. E se ele não conseguia ver isso, se ele duvidava de mim no primeiro sinal de problema, então talvez não fosse o homem que eu pensava que era. Mas mesmo assim, não conseguia parar de amá-lo. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as que mais nos machucam. Às vezes, descobrimos que o amor não é suficiente quando a confiança se quebra. Mas às vezes, é exatamente nos nossos momentos mais escuros que descobrimos nossa verdadeira força. 2 semanas se passaram desde que saí do escritório de Rafael. 2 semanas de silêncio absoluto entre nós. 2 semanas de manchetes cruéis. 2 semanas vivendo como uma pária social. Eu havia voltado para meu apartamento em Santana, conseguido um emprego numa lanchonete para pagar as contas básicas e tentado reconstruir minha vida longe dos holofotes. Mas o passado não me deixava em paz. Era uma sexta-feira chuvosa quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Sofia? Aqui é Dr. Roberto Mendes, do Hospital Sírio-Libanês. Meu coração disparou. Doutor, aconteceu algo com minha mãe? Não. Sua mãe está bem. Na verdade, estou ligando por outro motivo. Posso te encontrar? É sobre as acusações que foram feitas contra você. Doutor, eu não entendo. Sofia, eu tenho informações que podem mudar tudo, mas não posso falar por telefone. 1 hora depois, estava sentada num café em Pinheiros com o Dr. Roberto, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e expressão séria. Sofia, o que vou te contar pode ser chocante, começou ele. Doutor, eu já passei por tantos choques que acho que estou imune. Isabela Almeida me procurou há 1 mês. Senti meu estômago se contrair. Para quê? Ela queria informações sobre sua mãe, sobre as contas médicas, sobre como foram pagas, sobre seu histórico. Mas isso é confidencial. Exato. Eu me recusei a dar qualquer informação. Mas ela insistiu, ofereceu dinheiro, chegou a me ameaçar. Ameaçar como? Disse que se eu não colaborasse, ela faria com que eu perdesse minha licença médica. Meu Deus! Sofia, Isabela Almeida é uma mulher perigosa. Ela tem contatos, influência, dinheiro e está obcecada em destruir você. Mas por quê? Eu nem a conhecia antes daquela noite no hotel. Porque você representa tudo que ela não conseguiu ser para Rafael. Como assim? Sofia, você quer saber a verdade sobre Isabela e Rafael? Quero. Dr. Roberto suspirou. Isabela nunca amou Rafael. Ela amava o que ele representava: poder, dinheiro, status. Quando ele foi deserdado pelo pai, ela o abandonou imediatamente. Isso eu já sabia. Mas o que você não sabe é que ela tentou voltar várias vezes. Nos últimos 2 anos, ela procurou Rafael pelo menos 10 vezes, sempre com desculpas diferentes. E ele sempre a rejeitou, até que você apareceu. E aí? Aí ela percebeu que havia perdido Rafael definitivamente. E não para uma mulher do mesmo nível social dela, mas para uma garçonete. Isso destruiu o ego dela. Então, ela decidiu me destruir. Exatamente. Sofia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você realmente disse aquelas coisas que estão nas gravações? Não, doutor, eu juro que não. Eu acredito em você. E posso provar que você está dizendo a verdade. Meu coração disparou. Como? Porque eu sei como essas gravações foram feitas. Como? Isabela contratou uma empresa especializada em deepfake de áudio. Eles pegaram gravações da sua voz, provavelmente de entrevistas que você deu ou de conversas que foram gravadas sem seu conhecimento, e criaram as falas falsas. Isso é possível? Completamente. A tecnologia está muito avançada. É possível fazer qualquer pessoa dizer qualquer coisa. Mas como o senhor sabe disso? Porque a empresa que ela contratou é dirigida por um ex-paciente meu. Ele me procurou ontem. Disse que não conseguia mais viver com a culpa. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Doutor, isso significa que posso provar minha inocência? Significa. Ele está disposto a testemunhar, a entregar todas as evidências. E Carla, por que ela mentiu sobre mim? Ah, sobre isso eu também tenho informações. Quais?
Isabela ofereceu 50 mil reais para Carla testemunhar contra você. Senti como se tivesse levado um soco. 50 mil. E ameaçou processar ela por difamação se não colaborasse. Disse que tinha evidências de que Carla também estava envolvida no seu suposto plano. Meu Deus, Carla foi coagida. Mais que isso, Isabela manipulou as memórias dela. Fez ela acreditar que conversas inocentes eram, na verdade, confissões de um plano elaborado. E como assim? Sofia, você alguma vez brincou com Carla sobre encontrar um homem rico? Claro, toda mulher já brincou com isso. E você alguma vez disse que Rafael estava fisgado? Pensei por um momento. Sim, mas no sentido de que ele estava interessado em mim romanticamente, não que eu estava manipulando ele. Exato. Isabela pegou essas conversas inocentes e as recontextualizou. Fez Carla acreditar que tinham um significado sinistro. Doutor, preciso falar com Rafael. Preciso contar tudo isso para ele. Sofia, há algo mais que você precisa saber. O quê? Rafael não acreditou nas acusações. Como assim? Ele contratou detetives particulares para investigar. Descobriu sobre a empresa de deepfake, sobre o pagamento para Carla, sobre tudo. Meu coração parou. Ele sabia que eu era inocente? Sabia. Mas quando você saiu do escritório naquele dia, ele achou que você havia desistido dele. Eu não desisti. Eu saí porque ele duvidou de mim. Sofia, Rafael nunca duvidou de você. Ele estava apenas tentando entender como alguém havia conseguido criar evidências tão convincentes. Então por que ele não veio atrás de mim? Porque achou que você o odiava, que não ia querer mais nada com ele. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Doutor, onde ele está agora? Provavelmente no escritório. Sofia, ele está destruído. Não come, não dorme, só trabalha. Preciso falar com ele. Precisa. Mas antes precisa saber de mais uma coisa. O quê? Isabela não parou por aí. Ela está planejando algo maior. Maior como? Ela quer destruir a empresa de Rafael. Está espalhando rumores entre os investidores, tentando causar uma crise de confiança. Ela pode fazer isso? Pode tentar. E com a reputação de Rafael abalada por causa do escândalo com você, ela pode conseguir. Doutor, o que posso fazer? Pode lutar. Pode mostrar para o mundo quem Isabela realmente é. Como? Temos as evidências. Temos o testemunho do técnico em áudio. Temos provas dos pagamentos para Carla. Podemos expor tudo. Mas isso vai gerar outro escândalo. Sofia, às vezes é preciso passar por uma tempestade para chegar ao sol. Saí do café com uma mistura de esperança e determinação. Finalmente tinha como provar minha inocência. Finalmente podia limpar meu nome. Mas mais importante, finalmente podia reconquistar o homem que amava. Peguei um táxi direto para o prédio da Santoro Enterprises. Eram quase 7 da noite. O prédio estava quase vazio. Subi direto para o andar de Rafael. Mariana ainda estava lá, organizando papéis. Sofia, disse ela surpresa, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com Rafael. Sofia, não sei se é uma boa ideia. Mariana, eu tenho provas. Provas de que tudo foi armação da Isabela. Que provas? Contei rapidamente tudo que Dr. Roberto havia me revelado. Mariana me ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando a cada revelação. Meu Deus, disse ela quando terminei. Sofia, isso muda tudo. Onde está Rafael? Na sala dele. Mas, Sofia, ele está diferente. Diferente como? Destruído. Ele se culpa por ter duvidado de você, mesmo que por apenas um momento. Ele não duvidou de mim? Não. Ele sabia que você era inocente. Mas quando você saiu naquele dia, ele achou que havia perdido você para sempre. Caminhei até a sala de Rafael, meu coração batendo descompassado. A porta estava entreaberta. Ele estava sentado à mesa, a cabeça entre as mãos, cercado de papéis. Bati levemente na porta. Rafael? Ele levantou a cabeça e, quando me viu, sua expressão foi de choque total. Sofia, você está aqui. Estou. Sofia, eu... Rafael, preciso te contar uma coisa. Sobre as acusações, sobre tudo. Sofia, você não precisa explicar nada. Eu sei que você é inocente. Você sabe. Sempre soube. Desculpe por ter hesitado naquele dia. Não foi porque duvidei de você. Foi porque não conseguia entender como alguém havia criado evidências tão convincentes. Rafael, Sofia, você pode me perdoar por não ter te defendido melhor, por ter deixado você sair. Posso te perdoar se você puder me perdoar por ter saído.
Sofia, eu te amo. Nunca parei de te amar. Eu também te amo. Ele se levantou e caminhou até mim. Quando me abraçou, senti como se finalmente tivesse voltado para casa. Sofia, sussurrou no meu ouvido, não me deixe nunca mais. Nunca mais. Nos beijamos, e naquele beijo estava todo o nosso amor, toda a nossa saudade, todo o nosso perdão. Quando nos separamos, Rafael segurou meu rosto entre as mãos. Sofia, tenho algo para te dar. O quê? Ele foi até o cofre e tirou uma pequena caixa de veludo. Isso. Abri a caixa e encontrei o anel mais lindo que já havia visto. Um solitário perfeito, elegante, atemporal. Sofia Mendes, disse Rafael se ajoelhando na minha frente. Você quer se casar comigo? Rafael, quero que seja minha esposa, minha parceira, minha melhor amiga. Quero enfrentar o mundo ao seu lado. Sim, disse, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Sim, eu quero. Ele colocou o anel no meu dedo e era perfeito. Agora, disse ele, se levantando, vamos destruir Isabela Almeida. Como? Com a verdade. Vamos expor tudo o que ela fez. Vamos limpar seu nome. E vamos mostrar para o mundo quem ela realmente é. Rafael, isso vai causar outro escândalo. Que cause. Sofia, não vou deixar ninguém mais te machucar. E se isso afetar seus negócios? Meus negócios vão sobreviver, mas eu não sobreviveria a perder você de novo. Naquela noite, trabalhamos até tarde organizando todas as evidências. Doutor, Roberto nos enviou os arquivos da empresa de deepfake, as gravações originais, os comprovantes de pagamento para Carla. Amanhã, disse Rafael, vamos dar nossa própria coletiva de imprensa. Estou pronta. Tem certeza? Vai ser intenso. Rafael, passei 2 semanas sendo tratada como criminosa. Agora é hora de mostrar quem é a verdadeira criminosa. Eu te amo, Sofia Mendes. Eu te amo, Rafael Santoro. E assim, com um anel no dedo e a verdade do nosso lado, nos preparamos para a batalha final. Às vezes, quando tudo parece perdido, a verdade encontra um jeito de vir à tona. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam acabam nos tornando mais fortes. E às vezes, o amor verdadeiro sobrevive a qualquer tempestade. A coletiva de imprensa foi marcada para segunda-feira, às 10 da manhã, no mesmo hotel onde tudo havia começado, o Palácio Tangará. Rafael fez questão de escolher o local. Vamos encerrar essa história onde ela começou, disse ele. Passei o fim de semana me preparando. Rafael contratou uma equipe de relações públicas, advogados especializados em difamação e até um especialista em tecnologia para explicar como funcionavam os deepfakes de áudio. Sofia, disse Rafael na manhã da coletiva, você tem certeza de que quer fazer isso? Absoluta. Rafael, durante 2 semanas fui tratada como uma golpista. Agora é hora de mostrar quem é a verdadeira golpista. Vai ser intenso. Isabela não vai aceitar as acusações passivamente. Que não aceite. Eu tenho a verdade do meu lado. Chegamos ao hotel às 9h30. O salão estava lotado. Jornalistas de todos os veículos importantes, câmeras de televisão, fotógrafos. A mesma imprensa que havia me crucificado agora estava ali para ouvir minha versão. Pronta? Perguntou Rafael segurando minha mão. Pronta. Subimos ao palco juntos. Rafael se aproximou do microfone primeiro. Obrigado por virem, começou ele. Hoje vamos revelar a verdade sobre as acusações feitas contra Sofia Mendes. Uma verdade que vai chocar vocês tanto quanto chocou a nós. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Sofia Mendes foi vítima da mais cruel e elaborada campanha de difamação que já presenciei. E hoje vamos provar isso. Rafael me chamou para o microfone. Respirei fundo e comecei. Meu nome é Sofia Mendes. Durante 2 semanas fui retratada pela imprensa como uma golpista, uma manipuladora, uma mulher que usou chantagem emocional para enganar Rafael Santoro. Minha voz estava firme, clara. Hoje estou aqui para provar que tudo isso foi mentira. Uma mentira elaborada, cara, e cruel, orquestrada por uma mulher que não conseguia aceitar que Rafael havia escolhido o amor verdadeiro ao invés de um casamento de conveniência. Murmúrios se espalharam pelo salão. As gravações que foram apresentadas como prova da minha suposta manipulação são falsas. Foram criadas usando tecnologia de deepfake de áudio. Chamei o especialista em tecnologia, que explicou detalhadamente como as gravações haviam sido fabricadas, mostrando análises técnicas que provavam a falsificação.
Além disso, continuei, a principal testemunha contra mim, minha ex-melhor amiga Carla Santos, foi coagida e subornada para mentir. Mostrei os comprovantes de transferência bancária de Isabela para Carla, as mensagens de ameaça, toda a evidência da manipulação. Mas o mais importante, disse, minha voz ganhando força, é que vocês acreditaram nessas mentiras porque era mais fácil acreditar que uma garçonete pobre era uma golpista do que aceitar que um bilionário poderia se apaixonar por ela genuinamente. O salão ficou em silêncio absoluto. Vocês preferiram acreditar na versão que confirmava seus preconceitos de classe, que reforçava a ideia de que pessoas como eu só podem estar interessadas em dinheiro. Sofia, gritou um repórter, você tem algo a dizer para Isabela Almeida? Tenho sim. Olhei diretamente para as câmeras. Isabela, você tentou me destruir porque não conseguia aceitar que Rafael me escolheu. Você gastou uma fortuna, manipulou pessoas, criou evidências falsas, tudo porque seu ego não suportava a rejeição. Fiz uma pausa. Mas você falhou, porque o amor verdadeiro não pode ser destruído por mentiras, e porque a verdade sempre vem à tona. E agora? Perguntou outro repórter. Agora, disse Rafael se aproximando do microfone, vamos processar Isabela Almeida por difamação, calúnia, injúria e todos os outros crimes que ela cometeu. E vocês dois, continuam juntos? Rafael sorriu e pegou minha mão. Não só continuamos juntos, como vamos nos casar. O salão explodiu em flashes e perguntas. Quando? Onde? Como se sentem agora? Nos sentimos vitoriosos, respondi. Vitoriosos porque a verdade venceu. Porque o amor venceu. A coletiva durou mais 1 hora, com perguntas sobre detalhes técnicos das falsificações, sobre os processos que seriam movidos, sobre nossos planos futuros. Quando saímos do hotel, havia uma multidão na rua, mas desta vez não eram apenas repórteres, eram pessoas comuns, gritando palavras de apoio. Sofia, você é uma guerreira. Parabéns pelo noivado. Que a Isabela se dane. No carro, Rafael me abraçou forte. Acabou, disse ele. Finalmente acabou. Acabou? A guerra, as mentiras, as acusações. Agora é só nós dois. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para te pedir em casamento. Ri sentindo uma leveza que não sentia há semanas. E quando vamos nos casar? Quando você quiser. Amanhã? Amanhã é perfeito. Claro que não nos casamos no dia seguinte, mas 3 meses depois, numa cerimônia íntima na praia de Búzios, com apenas nossas famílias e amigos mais próximos, eu me tornei Sofia Santoro. Carla veio ao casamento. Ela havia procurado Rafael e eu 2 semanas depois da coletiva, chorando, pedindo perdão, explicando como havia sido manipulada por Isabela. Perdoá-la foi difícil, mas necessário. Afinal, ela também havia sido vítima. Isabela foi processada e condenada por difamação e falsificação de documentos. Teve que pagar uma indenização milionária e fazer uma retratação pública. Sua reputação ficou destruída e ela acabou se mudando para o exterior. Sabe o que é irônico? Disse Rafael na nossa lua de mel em Santorini. O quê? Isabela tentou nos separar, mas acabou nos unindo ainda mais. Como assim? Porque passamos pela pior tempestade possível e saímos mais fortes. Agora sei que nosso amor pode sobreviver a qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Olhei para meu marido, para o homem que havia arriscado tudo para me defender, que havia lutado ao meu lado contra o mundo inteiro. Rafael, posso te contar um segredo? Claro, naquela primeira noite, quando você me defendeu no hotel, eu soube que ia me apaixonar por você. Mesmo eu sendo um bilionário arrogante? Você não era arrogante. Era corajoso, e gentil, e lindo. E agora? Ainda acha que sou lindo? Mais lindo ainda. Mesmo com essa barriga de casado? Que barriga? Você está igual. Sofia? Sim? Eu te amo mais a cada dia. Eu também te amo. E assim, deitados numa varanda com vista para o mar Egeu, com alianças nos dedos e o futuro inteiro pela frente, celebramos nossa vitória. Não só sobre Isabela, não só sobre a imprensa, não só sobre os preconceitos da sociedade. Nossa vitória sobre tudo que tentou nos separar. Porque às vezes, quando 2 pessoas se amam de verdade, nada no mundo pode destruir esse amor. Às vezes, as melhores histórias são aquelas onde o amor vence tudo. E às vezes,
a garçonete realmente fica com o príncipe. Às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas que nos mostram que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Às vezes, descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos quando temos alguém lutando ao nosso lado. E às vezes, os finais felizes são ainda mais doces quando foram conquistados com coragem, verdade e muito amor. Obrigada por acompanhar a história de Sofia e Rafael. Uma história que nos lembra que não importa de onde viemos ou para onde vamos. O que importa é com quem fazemos a jornada.